Vamos iniciar então. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez a uma aula síncrona de Direito Tributário, nossa última aula. Vamos então iniciar, como eu sempre faço, antes de entrarmos no conteúdo, vamos fazer a análise do estudo de caso que nós deixamos semana passada, tá bom? O estudo de caso de semana passada, ele dizia o seguinte, deixa eu abrir ele aqui, pronto. Saulo, estudante de Direito, procura seu escritório narrando a seguinte situação. Está no 8º semestre do curso de Direito e recebeu, no ano de 2019, a promessa de seu pai de que, ao concluir a faculdade e passar no exame da OAB, receberá uma sala comercial para instalar seu escritório. Como é precavido, fez constar tal promessa em escritura de promessa de doação, com cláusula específica lavrada em cartório no mesmo ano de 2019. Aí ele pergunta a você se deverá pagar o IPTU do ano de 2020 do imóvel. Que orientação você daria? Discorra fundamentadamente. Bom, a orientação que deveria ser dada, né, ao Saulo é que ele não vai pagar o IPTU no ano de 2020, porque ele ainda não é contribuinte. Ele não pratica o fato gerador. O proprietário ainda é o seu pai, né, o pai de Saulo. Tendo em vista que o fato gerador aí, ele está dependente, né, ele está relacionado a uma situação jurídica, conforme o artigo 116, inciso 2º do Código Tributário. Por estar relacionado a uma situação jurídica, a gente precisa analisar e verificar que ele está sujeito a uma condição suspensiva. E por estar sujeito a uma condição suspensiva, aplica o artigo 117, inciso 1º. Em razão disso, o fato gerador só vai acontecer quando a condição for implementada. Qual condição? A dele concluir o curso de Direito e passar na OAB. Então, como existe essa condição, trata-se de um fato gerador relacionado a um negócio jurídico e no qual está inserida uma condição suspensiva. Em razão disso, em razão dessa condição suspensiva, não há o fato gerador e, portanto, o Saulo não é proprietário e também não pratica o fato gerador. Logo, ele não vai pagar o IPTU de 2020. Ok? Vocês entenderam aí a solução da nossa questão? Que conjugava aí o artigo 116 com o artigo 117 do Código Tributário. Todo mundo entendeu? Tranquilo? Davi já falou que sim. Beleza. Então, superado aí o nosso estudo de caso, né? Vamos, então, ao conteúdo da semana. Nessa semana, nós fechamos, né, o nosso conteúdo de Direito Tributário 1, com os temas solidariedade, capacidade tributária e domicílio tributário. A respeito de solidariedade, alguém tem alguma dúvida antes de eu começar aqui a fazer uma revisão aqui do tema, abordar o tema? Alguém ficou com alguma dúvida? Não, todo mundo entendeu, pode botar na prova, uma questão bem difícil, né? Beleza. Beleza. Não precisa ser difícil, não. Pode ser uma fácil. É só para ver se tem alguém prestando atenção. Beleza, pode não, Davi também se manifestou aqui. Beleza, então vamos lá. Eu vou, de qualquer forma, vamos dar uma reforçada em solidariedade, porque esse assunto é importante e é um assunto que vocês vão precisar dele logo no início do próximo semestre tributário 2, quando vocês forem estudar responsabilidade tributária, vocês vão estudar lá que em algumas situações a responsabilidade tributária ela vai ser solidária. Então, a gente precisa compreender a solidariedade aqui, né, no Código Tributário, né, as peculiaridades da solidariedade, para que quando vocês chegarem a estudar responsabilidade tributária, vocês consigam já traçar os liames da solidariedade no direito tributário. A solidariedade tributária, né, quando se fala em solidariedade, no sentido jurídico, é quando você tem duas ou mais pessoas no mesmo lado de uma relação jurídica. O que eu quero dizer com no mesmo lado? Ou como credora ou como devedora.
A primeira característica que diferencia a solidariedade tributária da solidariedade lá do direito civil é que no direito tributário a solidariedade ela somente vai existir no polo passivo da relação jurídico-tributária, ou seja, só teremos solidariedade no sujeito passivo, no sujeito ativo não, porque vocês lembram que nós estudamos que o sujeito ativo é a pessoa jurídica de direito público que tem competência para instituir e cobrar o tributo. Então, por isso que você não vai ter uma solidariedade ativa, você vai ter sempre uma solidariedade passiva. Então, em direito tributário não há solidariedade ativa, há apenas solidariedade passiva. Dito isso, vamos então traçar algumas características que diferenciam também a solidariedade do direito tributário da solidariedade do direito civil. A primeira característica é a que está falando lá no parágrafo único do artigo 124. Lá no parágrafo único do artigo 124, nós temos o quê? Temos que não há benefício de ordem na solidariedade tributária. Então, o primeiro ponto que a gente precisa saber é que, diferentemente lá da solidariedade no direito civil, aqui no direito tributário não tem benefício de ordem. O que significa o benefício de ordem? Por exemplo, é quando você tem um devedor principal e um fiador. Na fiança, exceto cláusula excludente desse benefício de ordem, sempre vai haver um benefício de ordem. Primeiro tem que se cobrar o devedor principal para depois cobrar o fiador. Há uma solidariedade, mas a solidariedade entre o fiador e o devedor principal, ela tem implícita um benefício de ordem, a não ser que as partes pactuem que não vai haver esse benefício de ordem. Então, lá no direito civil, nós temos situações em que o benefício de ordem ele é aplicável. No benefício de ordem, na solidariedade, vai ter sempre alguém que vai ser cobrado primeiro, quando a gente fala em benefício de ordem. Quando a gente chega aqui no direito tributário, o direito tributário já impede essa discussão de benefício de ordem. Então, no direito tributário, não cabe benefício de ordem na solidariedade. Isso significa o quê? Significa que, mesmo você tendo um contribuinte, um responsável tributário, no primeiro momento você podia pensar, não, o contribuinte é quem praticou o fato gerador, ele que eu tenho que cobrar primeiro, mas não tem isso. Se houver uma solidariedade entre um contribuinte e um responsável tributário, a gente viu que os dois são sujeitos passivos, se nós estivermos diante dessa solidariedade, o fisco pode cobrar ou do contribuinte primeiro, ou do responsável tributário primeiro, ou pode cobrar dos dois ao mesmo tempo. Ele não está adstrito a benefício de ordem. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto também, o segundo aspecto, perdão, que a gente tem que destacar da diferença da solidariedade tributária para a solidariedade do direito civil. E no nosso direito tributário, nós temos situações de fato em que vão gerar a solidariedade, é o que está no inciso 1º do artigo 124. Então, quando você tiver pessoas com interesse comum na coisa, na situação jurídica que leva ao fato gerador, essas pessoas serão devedores solidários do tributo. O melhor exemplo disso, que eu usei inclusive na videoaula, é a copropriedade, quando você tem mais de uma pessoa que é proprietária de um imóvel. Nesse caso, não há que ser observado, por exemplo, quem tem a maior parte do imóvel. Vamos imaginar Antônio, João e José são donos do imóvel. Antônio tem 60%, José tem 30% do imóvel e João tem 10%. Tudo isso lá na escritura pública, está registrado em cartório, está averbado na matrícula, então eles são coproprietários. Apesar de Antônio ter 60%, José ter 30% e João 10%, o fisco ele pode cobrar de quem ele bem entender. Ele não vai cobrar na proporção do Antônio, na proporção do José ou na proporção do João. Ele pode chegar e cobrar tudo do João, que tem só 10% do imóvel. E o João não adianta ele falar, mas eu só tenho 10% do imóvel. O fisco vai falar, você se entenda com os outros donos do imóvel. Eu estou cobrando você, eu estou executando você. Certo? Por quê? Porque
no direito tributário não há benefício de ordem na solidariedade. Então, o fisco pode cobrar de um, ainda que ele tenha a menor participação, entre aspas, no imóvel. E percebem que aí eu estou falando de uma situação em que há uma solidariedade de fato. Por que de fato? Porque eu tenho pessoas que têm interesse em comum, ou seja, eles têm uma relação jurídica em comum. Todos os três, no exemplo que eu estou usando, são proprietários do imóvel. Fora a solidariedade de fato, que é que está no artigo 124, inciso 1º do Código Tributário, nós temos também a solidariedade jurídica ou solidariedade de direito, que é aquela que a lei atribui à solidariedade. É o que está no inciso 2º, né? Quando fala as pessoas expressamente designadas por lei. Nesse caso, nós temos a solidariedade jurídica ou legal ou de direito, porque é a lei que vai dizer que as pessoas são solidárias naquela obrigação tributária. É a lei que coloca eles naquela relação jurídico-tributária, no polo passivo da relação jurídico-tributária. Vocês vão encontrar isso, embora tecnicamente esse artigo não esteja correto, tá? No próximo semestre vocês vão aprender que lá fala solidariedade, mas na verdade é uma subsidiariedade, mas vamos ultrapassar isso, até porque esse é um assunto que vocês ainda vão estudar. Mas se vocês forem abrir o Código Tributário, lá fala o seguinte, no artigo 134, as pessoas abaixo designadas são solidariamente responsáveis com os seus representados na impossibilidade de cobrança destes. Tá? E aí, por isso, por essa impossibilidade de cobrança, que na verdade seria subsidiária. Mas lá fala, são solidariamente responsáveis. Então, o Código Tributário diz que naquela situação ali da lei, aquelas pessoas são devedores solidários. São sujeitos passivos da relação jurídico-tributária e são solidários. Mas por que eles são solidários? Porque a lei impõe a eles a solidariedade. Que lei? O Código Tributário. O Código Tributário atribui a eles essa condição de solidariedade. Então, na solidariedade jurídica, é a lei, é a norma tributária que vai incluir eles numa relação jurídico-tributária no polo passivo de modo solidário. É a lei que vai dizer, não vai ser uma presunção. Entenderam até aí o artigo 124? Tudo tranquilo? Vamos, então, para o 125, que é a outra parte da solidariedade, né? O artigo 125, ele fala o seguinte, ele fala dos efeitos da solidariedade tributária. E ele diz o seguinte, que salvo disposição de lei contrária, ou seja, a lei pode trazer outros efeitos, a lei, em determinada relação jurídica, pode diminuir esses efeitos, mas, via de regra, os efeitos da solidariedade tributária são, primeiro, o pagamento efetuado por um aproveita os demais. Significando o seguinte, se aquela pessoa que está sendo cobrada, no exemplo que eu dei lá, do Antônio, José e João, se o João paga o IPTU, aquele pagamento extingue a relação jurídico-tributária, extingue o crédito tributário em relação a todos eles. Aí quer dizer que o João vai ficar no prejuízo? Não, o João vai cobrar eles, vai entrar com uma ação de cobrança para cobrar judicialmente, né, cada um dos devedores solidários na parte que lhes cabe. Para o fisco, para a relação jurídico-tributária, aquele assunto já está extinto. O crédito tributário foi pago, houve extinção. Ainda que só um dos devedores solidários tenha pago. Mas, extinto o crédito tributário, extingue a obrigação tributária. E depois, aquele que pagou além da cota-parte que deveria pagar, vai cobrar isso, né, no aspecto individual, ou seja, o fisco não tem que entrar nessa discussão. O fisco não vai discutir, né, quem tem que pagar o quê, porque que deixou de pagar, tá certo? Então, o pagamento efetuado por um dos devedores solidários aproveita os demais, por quê? Porque vai extinguir a obrigação tributária. Não quer dizer que aquele que pagou não poderá reivindicar que os outros ressarçam, né, façam o ressarcimento da parcela que ele pagou, além da obrigação que ele teria individualmente entre eles. Porque para o fisco, como é solidariedade, ele não está preocupado, né, na relação jurídica entre eles. Tá certo? Então, o primeiro efeito, o pagamento feito por um, aproveita a todos.
O segundo, e aí o segundo a gente tem que fazer uma análise pontual, porque aí temos duas situações que nós precisamos compreender. Então, ele fala, a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados. Então, no primeiro momento, ele diz, ó, se houver a isenção é uma causa de exclusão do crédito tributário. É o fisco, né, o Estado, a União, o município, dizendo o seguinte, olha, você não precisa pagar esse tributo, você até gerou uma obrigação tributária, mas eu dispenso você do pagamento do tributo, né? E aí eu dispenso você, eu excluo o crédito tributário. E a remissão já é diferente. Remissão é perdão. Na remissão, o que o fisco faz, quando eu digo fisco, é a União, Estado, Distrito Federal, municípios, o que ele faz é o seguinte, ele vai e ele tinha um valor para cobrar e ele perdoa aquela dívida. Ele diz, eu não vou cobrar mais. Qual que é a diferença? Que na isenção, ele exclui o crédito tributário, ou seja, aquela obrigação tributária, ela ainda continua existindo. Né? Por quê? Porque se houver alguma nulidade naquela isenção, ele vai poder anular a isenção e vai poder cobrar a obrigação tributária, já que ela não foi extinta. Na remissão, eu tenho a extinção do crédito tributário. E aí, esse é um assunto que vocês vão estudar semestre que vem, né? Então, eu estou só adiantando para vocês entenderem a diferença. Com a extinção do crédito tributário, extingue-se também, junto com ele, a obrigação tributária. Então, essa que é a diferença, né? As duas, né? Uma é um perdão de um crédito tributário já cobrável, na outra eu estou excluindo um crédito tributário ou que já foi constituído, ou em fase de constituição, tá certo? Então, isenção ou remissão. Então, ele fala, a isenção ou emissão exonera todos os obrigados. Então, o que ele quer dizer? Vamos usar o exemplo de novo de um imóvel, que é mais fácil de todo mundo visualizar, tá? Se você, por exemplo, tem um imóvel, e aí, esse imóvel que você tem junto com o seu irmão. Então, vocês são, né, coproprietários e, por isso, são devedores solidários do IPTU. O imóvel de vocês fica num bairro que é um bairro que o município quer incentivar, né, a ocupação desse bairro. E aí vem uma lei municipal e diz o seguinte, por exemplo, ele chega e diz que os imóveis, né, os terrenos onde já houver construção de imóvel e pessoas habitando o imóvel, ficarão isentos do IPTU. E vocês já ocupam o imóvel e já moram no imóvel. Resultado, essa isenção ela vai beneficiar o imóvel, portanto, vai extinguir a obrigação tributária para vocês dois, para você e para seu irmão. Certo? Porque é uma isenção geral, né? É uma isenção que tem algumas condições, mas ela não leva em conta uma característica específica de cada um. Então, é uma isenção que favorece os dois e, por isso, o crédito tributário fica extinto para os dois. Até aí, compreendido essa isenção, porque aí depois vem o salvo, vem a exceção. Né? E aí ele fala o seguinte, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, ou seja, salvo se essa isenção ela for dada só em razão de condições específicas da pessoa. Vamos imaginar de novo que você e seu irmão têm esse imóvel, e seu irmão, por exemplo, ele é um deficiente físico. E aí vem uma lei dando isenção de IPTU para os proprietários de imóveis que são deficientes físicos. Só que, nesse caso, você e seu irmão é proprietário. Você, graças a Deus, tem saúde perfeita, ele é deficiente físico. Ele vai ter direito, ele não vai ter direito à isenção, porque são os dois? Não, ele vai ter. Só que aí vai aplicar o seguinte, vai aplicar o que ele fala. Se outorgada pessoalmente, vai subsistir a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. O que ele quer dizer? Olha, aquele que tem isenção pessoal, ele vai ser beneficiado, vai tirar a cota parte dele, que vai ficar isenta. Os outros continuam solidários pelo restante. Nesse exemplo que eu estou dando da casa e do seu irmão, vamos imaginar que são 3. É você, um irmão que é deficiente físico e um outro irmão também que não goza de nenhuma situação que gerasse a isenção. Então, o que acontece? Digamos que cada um tivesse
né? 33% do imóvel, né, para dar 100%. 33,33% para dar 100%. E aí o que acontece? Como essa isenção é uma isenção de caráter pessoal, ou seja, ela só beneficia aquele que preenche os requisitos, como o seu irmão é deficiente, ele vai ter direito à isenção. Só que ele só tem 33% da casa. Então, o que acontece? Dos R$ 1.000 de IPTU que vocês têm que pagar, só vai ficar isento R$ 333. O restante, os outros R$ 666, vão ter que ser pagos por quem? Por você e seu outro irmão. E esse saldo que resta, vocês são solidários nesse saldo. Ou seja, a solidariedade subsiste pelo saldo. O sentido do saldo é esse, é tirar a cota-parte daquele que tem a isenção e o que sobrar, os outros devedores solidários continuam respondendo solidariamente. Ok? Preciso segundo, entenderam? Podemos ir para o terceiro, que é um pouquinho mais complicado. Tudo certo, tudo certo. Valeu, Leandro. Beleza. Aí o terceiro, ele fala, é um inciso que a gente tem que ler com calma, senão a gente fica meio confuso. Porque ele fala assim, a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais. Vamos lá. Então, o que é a interrupção da prescrição? É a situação jurídica prevista na lei, no nosso caso, no Código Tributário, que quando acontece, eu tenho como consequência o início de uma nova contagem de prazo. Então, se eu falo em interrupção da execução, eu esqueço o prazo que já andou, prescricional, e daquele evento que interrompe, eu começo a contar um novo prazo. Existem situações de interrupção que prejudicam o contribuinte, por exemplo, quando o juiz ele dá o despacho que determina a citação da execução. Isso é ruim para o contribuinte, por quê? Porque vai começar a contar novo prazo. Então, para ele é ruim, né? Porque já estava perto de prescrever, agora vai começar a contar 5 anos de novo. No caso da prescrição tributária, o prazo é 5 anos. E aí vai começar de novo. Então, digamos que teve uma execução fiscal contra João e José. Vamos voltar para aquele exemplo, Antônio, João e José, da casa, né? E aí o município entra com execução fiscal só contra João. Quando o juiz despacha lá, mandando citar, o que vai acontecer? Vai ter a interrupção da prescrição. Mas só João é réu naquela execução fiscal, só ele é executado. O Antônio e o José podem alegar que prescreveu para eles, porque só o João que estava na execução? Não, porque como interrompeu a prescrição para o João, interrompe para todos eles. Então, nesse caso, como prejudicou o João, a interrupção também prejudicou a todos eles. E quando que a prescrição ela vai ser favorável ao contribuinte? Quando houver a interrupção da prescrição para iniciar a prescrição intercorrente. Por que a prescrição intercorrente favorece o contribuinte? Porque o relógio passa a correr contra a fazenda pública. Se a fazenda pública não citar e não localizar bens, em 5 anos vai prescrever. Então, essa interrupção para fins de interrupção de prescrição intercorrente, ela favorece o contribuinte. Então, nesse caso, digamos lá, essa execução contra o João, passou o tempo, o município não conseguiu citar, não localizou. E aí, como não citou, o juiz vai suspender a execução, suspende por 1 ano e depois desse 1 ano inicia o prazo da prescrição intercorrente. Essa interrupção do prazo, né, para iniciar a prescrição intercorrente, ela favorece João e favorece também Antônio e José, apesar de eles não serem executados naquele processo de execução fiscal. Entenderam aí quando a prescrição ela prejudica o contribuinte, quando a interrupção prejudica e quando a interrupção favorece? E entenderam que... Ei, professor. Diga, Leandro. Onde é que
eu encontro a prescrição intercorrente? Ela está no Não, ela CPL? está na lei de execução fiscal, está no artigo 40 da lei de execução fiscal, nos parágrafos lá, parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 40 da lei 6.830. Né? Aí, mas é um assunto que vocês vão estudar ainda, né? Mas eu preciso dar essa pincelada bem simplória para você, porque eu preciso que vocês entendam quando interrompe, favorece e quando interrompe, prejudica. Tá? Mas ela não está no Código Tributário. A prescrição intercorrente está lá no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. Tá joia? Tranquilo. Mas é um assunto que vocês certamente vão estudar no próximo semestre. Então, conseguiram entender, conseguiram ver quando que a prescrição prejudica, quando a interrupção prejudica e quando favorece, né? E ficou claro que quando interromper, sempre que interromper, seja para prejudicar ou para favorecer, afetou um, vai afetar todos os outros co-obrigados, todos os outros devedores solidários, tá bom? Então, aqui no direito tributário, não tem esse negócio de interromper para um, não vai afetar o outro, aqui vai afetar todo mundo, tá certo? Sobre a solidariedade, era isso que nós tínhamos para conversar. Alguma pergunta sobre solidariedade? Vamos, então, para a capacidade tributária. Em relação à capacidade tributária, antes de eu começar aqui a falar, alguém tem alguma dúvida? Já queria fazer alguma pergunta? Não? Então, eu vou dar uma pincelada aqui. Né? Essa videoaula, o assunto é bem curtinho, né? Então não tem como... Né? Então, aqui não dá para eu trazer algo muito diferente do que eu falei na videoaula, não, porque o assunto realmente é muito simplório, muito fácil de compreender. E aí, o que tem é o seguinte, a gente vê lá no direito civil, né, que para a prática de atos é preciso que a pessoa tenha capacidade, né? E vocês estudam lá os incapazes, os absolutamente incapazes, os relativamente incapazes, né? E aí vocês veem as situações de anulação de negócio jurídico, de nulidade de negócio jurídico, de inexistência de negócio jurídico. E aqui no direito tributário acontece o seguinte, aqui não há nenhuma preocupação com a capacidade jurídica do sujeito passivo. O indivíduo pode se tornar sujeito passivo de uma relação jurídico-tributária, ainda que ele seja um absolutamente incapaz. Aí vocês vão dizer, mas o negócio jurídico que ele vai celebrar, ele é um negócio jurídico que não pode gerar efeitos. Não pode gerar efeitos na esfera civil, na esfera tributária vai gerar efeitos. Vocês lembram que na aula passada eu comentei isso com vocês, que o efeito de um negócio jurídico não afeta o fato gerador. Então, aquele negócio pode ser anulado, pode ser até um negócio jurídico inexistente. Se teve o fato gerador, vai gerar ali uma relação jurídico-tributária. Em razão disso, e conjugando com o que a gente já estudou na aula passada, a gente consegue entender o seguinte, que a capacidade tributária passiva, ela não tem nenhuma relevância na relação jurídico-tributária. A capacidade civil não afeta a constituição da relação jurídico-tributária. Pode ser um indivíduo absolutamente incapaz, pode ser um doido de pedra que rasga dinheiro. Se ele praticar o fato gerador, vai gerar ali a sujeição passiva e ele vai ter que pagar o tributo. O que vai acontecer é que, normalmente, ele vai cair na situação do 134, que vocês vão estudar também no próximo semestre, e aí, por exemplo, esse incapaz, ele deve ter um tutor ou curador. Então, quem vai ficar responsável, aí vai ser uma responsabilidade tributária, por pagar esse tributo, vai ser esse tutor ou esse curador. Então, a falta de capacidade civil, seja ela da pessoa física, seja da pessoa jurídica, daquelas sociedades de fato, mesmo as sociedades de fato, elas vão gerar uma relação jurídico-tributária, apesar de elas não existirem no mundo jurídico, de elas serem apenas uma situação fática e não jurídica, mas mesmo assim, elas vão ser, aquelas pessoas que estão ali naquela sociedade de fato, vão ser responsáveis pelos tributos gerados pela sociedade de fato que eles constituem. E aí isso tudo está onde? No artigo 126 do Código Tributário.
O artigo 126 do Código Tributário estabelece o seguinte: olha lá, a capacidade tributária passiva independe, ou seja, não leva em conta, não considera, não tem nenhuma relevância para o direito tributário. Primeiro, a capacidade civil da pessoa natural. Então, o fato daquela pessoa ser um incapaz, ter lá a ação de interdição dela, ele ser interditado, ter um curador nomeado para atender os interesses e para praticar os atos em nome daquele incapaz, ainda assim, essa pessoa, se ela praticar qualquer negócio que seja fato gerador de um tributo, a relação jurídico-tributária não é afetada pela incapacidade civil dessa pessoa. É só lembrar do exemplo que eu dei lá da criança que herda, né, recebe um legado, né, num testamento, e aí ela recebe uma casa. Ela tem só 1 ano e recebeu uma casa num testamento. Essa criança, esse bebê que recebeu uma casa, ele vai ser sujeito passivo tributário, contribuinte do IPTU, em relação àquele imóvel que ele recebeu e que ele nem sabe o que é isso, ele nem sabe o que é propriedade, nem sabe o que é tributo, mas ele vai ser contribuinte. E aí o artigo 134 traz também a solidariedade do pai em relação aos tributos devidos pelos filhos menores. Ok? Então, primeiro, capacidade civil. Segundo, de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios. Por exemplo, o falido, né? O falido não pode exercer atividade empresarial. Aquela pessoa que tem a falência decretada, ele fica impedido de exercer atividade empresarial. E aí, digamos que uma pessoa faliu, teve a falência decretada, e ele vai e abre outra empresa, né? E a empresa está lá funcionando irregularmente. Ele abriu outra loja lá, ele sozinho, né? Individualmente, não é uma sociedade de fato, mas ele está lá, abriu o comércio dele e está lá operando. Embora ele seja falido e, em razão disso, ele seja impedido de exercer atividade mercantil em razão da falência decretada. Por exemplo, se ele for querer registrar a empresa individual, ele não vai conseguir, porque existe lá a declaração de que ele é falido e, portanto, a junta comercial não vai permitir o registro da microempresa individual, né, do MEI, né, microempresário individual. Agora, se ele tem lá a lojinha dele funcionando, significa que ele não vai ter fato gerador de ICMS? Significa que ele não vai ter fato gerador do imposto de renda? Significa que ele não vai ter fato gerador da contribuição, né, sobre o faturamento, a COFINS? Vai, normalmente. Por quê? Porque o fato de ele estar com esse impedimento, que seria o impedimento de realizar atividades mercantis, não significa que ele não se enquadre para fins tributários como sujeito passivo. Então, ainda que ele ostente essa condição, que o impede de realizar negócios empresariais, ele ainda assim vai ser contribuinte de todos os tributos que ele gerar naquele estabelecimento comercial que ele abriu e está ali funcionando irregularmente porque ele não pode exercer atividade empresarial. Ok? Preciso segundo? Se assim fosse, ia ser bom demais. Era só declarar falência e não pagar mais tributo, né? Ah, pois é, já pensou, né? Era o que mais iam fazer, né? Não, né? Já fazem com laranja, né? Aí vai, sai da sociedade, o negócio quebra, aí o laranja que dança, né? Aí vai depender do juiz, quando ele fixar, né, a data da quebra, né? Às vezes o juiz antecipa e vai antes da alteração societária, né? Mas, mas seria muito bom, né? Já pensou? Né? E aí, no inciso terceiro, que ninguém ia querer abrir sociedade nenhuma, né? Sociedade empresarial nenhuma, mas sua observação é pertinente, Leandro, porque, né, se fosse assim, a pessoa ia deixar falir e pronto, agora ninguém mais pode cobrar tributo nenhum de mim. E não é isso que acontece, justamente em razão do artigo 126 do Código Tributário. Tá joia? E o inciso terceiro, olha lá. Aí agora ele está falando da pessoa jurídica, né? E ele fala o seguinte, né? A capacidade tributária passiva independe de se achar a pessoa jurídica regularmente constituída,
bastando que configure uma unidade econômica profissional. Então, imagina lá, o João e o José resolvem abrir um boteco, né? Junta João e José para abrir um boteco. E eles vão lá, vão no contador e vê que está muito caro para começar a empresa, o que eles resolvem fazer? Não, vamos abrir esse negócio aqui, independente do registro na junta comercial, independente de registro, né? No fisco estadual, na Receita Estadual, na Receita Federal, não vamos tirar a CNPJ e vamos abrir. Aí vai e abre o boteco lá, vendendo lá a cerveja e o espetinho lá, e fica lá funcionando. Até o dia que chega o fisco e pega o bar aberto e vai fazer o quê? Vai cobrar deles todos os tributos devidos. Adianta eles falarem, não, mas eu não vou pagar tributo nenhum, não vou pagar ICMS das mercadorias aqui vendidas, porque a gente não é nem empresa. A gente só juntou e abriu aqui, a gente não existe como pessoa jurídica. O que o fisco vai dizer? Meus amigos, João e José, independente de vocês não existirem como pessoa jurídica, vocês existem como unidade empresarial, e como unidade empresarial, vocês vão ser contribuintes do ICMS. E aí, nesse caso, até solidários, porque é uma solidariedade de fato, né? E aí os dois vão responder solidariamente pelos tributos lá que o fisco apurar e lavrar no auto de infração. Adianta eles falarem, não, mas a gente não é pessoa jurídica, como é que eu vou pagar ICMS? Eu não sou pessoa jurídica, eu não sou uma empresa? Não, mas vocês constituem uma sociedade de fato e, por isso, conforme o artigo 126, inciso 3º, vocês se enquadram, sim, na condição de sujeito passivo, porque a capacidade tributária passiva independe da condição jurídica, da constituição regular jurídica da pessoa jurídica, né? Ficou aí redundante jurídico, mas é porque não precisa que ela esteja regularmente constituída. Ok? Para essa situação do inciso 3º, e se enquadra também um pouco no que o Leandro falou, né? Se não fosse assim, ninguém ia abrir empresa nenhuma para não pagar imposto nenhum. Né? Porque ia falar, não, eu funciono aqui regularmente, então não preciso pagar imposto, né? E aí não é isso que acontece, né? Justamente por causa do artigo 126, inciso 3º. Tranquilo, gente? É um tema realmente muito simples, não tem complexidade, nem tem, como eu vou dizer, polêmica sobre isso, né? Então, aí, passada a capacidade tributária passiva, alguém tem alguma pergunta? Se não, vamos conversar, então, sobre o último assunto que nos cabe, que seria domicílio tributário. Quanto ao domicílio tributário, alguém já teria alguma pergunta? Não? Então, vamos lá. O domicílio, vocês sabem, o domicílio é o local onde a pessoa física ou jurídica realiza os seus negócios jurídicos. E no direito tributário também existe domicílio tributário, que é o local onde é reconhecido como a realização dos negócios jurídicos tributários, das obrigações tributárias. Tá? E o domicílio tributário está regulado no artigo 127 do Código Tributário. E uma coisa que eu já queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, que a regra do domicílio tributário é o domicílio de eleição. O que é o domicílio de eleição? É aquele que a própria pessoa escolhe. Eleição porque ela elege, ela escolhe aquele domicílio. Então, a regra no direito tributário é o domicílio de eleição, gente. Tá? Muita atenção a isso, porque muda um pouquinho lá do direito civil. Então, a regra no direito tributário é o domicílio de eleição. E as exceções são as que estão no inciso do artigo 127. Tanto é que o artigo 127 começa assim, ó, na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, ou seja, a regra só reforça que a regra é a eleição. Então, primeiro passo é a eleição do domicílio tributário. Segundo passo se ele não elegeu, se ele não escolheu o domicílio tributário, qual vai ser o domicílio que o fisco vai utilizar? Porque a partir do momento que ele não elege, cabe ao fisco dizer qual vai ser o domicílio tributário.
E aí ele não elegeu, então o fisco vai usar qual domicílio tributário? Aí vem, primeiro, nas pessoas naturais, a residência habitual. Ou se ela for incerta ou desconhecida, o local habitual, o centro habitual de sua atividade. Então, no caso das pessoas naturais, das pessoas físicas, né, como a gente chama, essas pessoas, se não escolherem um domicílio de eleição, onde vai ser o domicílio? O local da residência dela, ou então o local onde é a atividade dela. É isso. O fisco vai escolher um ou outro, ou a residência, se ele conhecer, ou o local da atividade da pessoa. Então, primeira regra, domicílio de eleição. Não havendo eleição para a pessoa natural, o fisco pode escolher ou a residência ou o local da atividade dessa pessoa. Aí vem o segundo. No caso das pessoas jurídicas de direito privado, aí ele falou firmas individuais, ou seja, pessoas jurídicas de direito privado. O lugar de sua sede. Então, se a pessoa jurídica não estabeleceu o seu domicílio tributário, o domicílio tributário vai ser a sede ou o local, o estabelecimento de cada um das atividades que gera o tributo. Então, ele fala assim, em relação aos atos, o lugar da sua sede, ou em relação aos atos ou fatos que derem origem, o de cada estabelecimento. O que ele quer dizer? No caso das empresas, se elas não elegerem o domicílio vai ser a sede. Em relação àqueles tributos que estão vinculados a negócios jurídicos que acontecem em cada estabelecimento, por exemplo, a venda da mercadoria, a prestação de um serviço, nesses tributos, o domicílio tributário vai ser o estabelecimento que praticou o ato jurídico ou o negócio jurídico. Tá? Então, no caso da pessoa jurídica, se ela não elegeu o domicílio, a regra é a sede, que o fisco vai eleger como domicílio tributário. Ou, naqueles tributos relacionados a negócios jurídicos isolados, por exemplo, a compra e venda, como no ICMS, como no IPI, ou a prestação de um serviço, como no ISS, o domicílio nessas operações vai ser o estabelecimento que realizou a operação. Entenderam isso aí? Sobre a pessoa jurídica de direito privado. Beleza? E a última são as pessoas jurídicas de direito público. Por quê? Porque pessoa jurídica de direito público também paga tributo. Vocês lembram que a gente estudou imunidade e viu que a imunidade é só para os impostos. Mas você tem taxas, contribuições de melhoria, tem outros tributos. Então, no caso das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia, fundação, essas pessoas vai ser qualquer uma de suas repartições no território da entidade tributante. Então, vamos imaginar assim, Estado do Ceará. Né? E no Estado do Ceará nós temos várias unidades da Receita Federal. Né? Você tem Receita Federal no Crato, por exemplo, tem uma agência, em Juazeiro tem uma delegacia, e assim por diante. No interior você tem também delegacias, agências, e você tem a superintendência, que fica na capital, que é Fortaleza. E digamos que venha a cobrança da taxa de licenciamento dos veículos da Receita Federal, que são emplacados aqui, que são emplacados no Ceará. O que vai acontecer? A cobrança dessa taxa, eu estou dando um exemplo, eu acredito que eles são isentos, mas digamos que não sejam. E aí o que acontece? Aonde que ia cobrar, onde que o Ceará vai cobrar essa taxa de todos os veículos da Receita Federal? Vai cobrar ou em cada repartição da Receita Federal, ou em uma delas. Então, pode escolher cobrar tudo em Fortaleza, como pode escolher cobrar tudo em Juazeiro, tudo em Sobral, né? De todos os veículos que estão emplacados no Ceará. Né? Por quê? Por conta do artigo 127, inciso 3º. Tá bom? No caso, então, de pessoa jurídica de direito público, qualquer das repartições do território. Está vendo que eu falei no Ceará e falei das repartições espalhadas pelo estado do Ceará? Então, pode cobrar em qualquer uma delas, não é cobrar em cada uma, né? Não é só na capital, pode ser em qualquer uma. Pode escolher cobrar tudo na capital, pode escolher cobrar tudo numa cidade interior, isso aí vai ficar, o domicílio tributário vai ser, se não houver o domicílio de eleição,
vai ser escolhido de acordo com o interesse da entidade tributante, da pessoa jurídica de direito público que vai cobrar o tributo. Ok, preciso terceiro? E agora vamos às exceções agora, a exceção da exceção, né? A regra é o quê? Domicílio de eleição. As exceções são os incisos. Mas pode ser que esses incisos não funcionem. E aí o que acontece? Vem os parágrafos, que fala assim, ó, quando não couber a aplicação das regras do inciso anterior, dos incisos acima, ou seja, não dá para aplicar essas regras aí dos incisos. Se não der para aplicar a regra do inciso, vai fazer o quê? Vai, então, cobrar o domicílio tributário, vai ser o quê? O lugar onde estiverem os bens, ou então onde acontecerem os fatos ou atos que deram origem à obrigação, onde aconteceram os fatos geradores. Então, se não der para fazer, não teve domicílio de eleição, o fisco foi lá aplicar os incisos. Não conseguiu aplicar, não deu certo, né? Não dava para aplicar. Então, ele vai fazer o quê? Vai tributar onde? Onde vai ser o domicílio tributário? Ou vai ser o local do bem, ou então vai ser o local onde foi praticado o fato gerador, ou seja, onde foi vendida a mercadoria, onde foi transferido o bem, né? Onde foi prestado o serviço. Né? E aí, ali vai ser o domicílio tributário. Tá certo? Então, parágrafo primeiro. Aí a exceção. Não dá para aplicar os incisos. Se não der para aplicar os incisos, o fisco vai escolher qual o domicílio tributário, ou o local dos bens, ou então o local onde os fatos geradores foram praticados, onde os atos ou fatos ocorreram. Ok para o parágrafo primeiro, para essa exceção? E aí vem o parágrafo segundo, que agora o parágrafo segundo ele autoriza o fisco a desconsiderar o domicílio tributário. O fisco, então, ele pode desconsiderar o domicílio tributário. Quando? Quando ele impossibilitar ou dificultar a arrecadação ou fiscalização. E aí, se isso acontecer, qual vai ser o domicílio que ele vai aplicar? Vai ser a regra do parágrafo anterior, ou seja, vai ser ou o local do bem, ou então o local onde aconteceram os negócios jurídicos. Vamos imaginar uma empresa que tenha filial aqui, né, no Ceará, tem uma filial, né, em Fortaleza, outra aqui em Juazeiro, outra em Sobral. Mas a sede da empresa é, né, lá vamos imaginar, em Porto Velho, Rondônia. Né? Porto Velho, Rondônia, é a sede da empresa. E aí o que acontece? A empresa elege como domicílio tributário sua sede. Vai lá no fisco e tal, meu domicílio tributário é minha sede. Ou seja, para o fisco fiscalizar, tomar conhecimento dos registros contábeis, teria que se deslocar lá para Porto Velho. Lógico que hoje tudo é eletrônico, então, na verdade, esses deslocamentos não são mais necessários. O fisco tem acesso a toda a movimentação contábil, né, da repartição, né, não precisa se deslocar mais para olhar livro fiscal. Mas digamos que ele tivesse que ir lá. Não fica muito claro que isso dificulta a fiscalização da empresa, já que a sede dela está lá, né, em Porto Velho. Nesse caso, então, o fisco poderia, então, desconsiderar esse domicílio tributário e dizer o seguinte, em relação aos fatos geradores ocorridos na filial de Fortaleza, vai ser considerado domicílio tributário onde? Os fatos geradores da filial de Fortaleza. Em relação aos fatos geradores da filial de Juazeiro, Juazeiro do Norte. Em relação aos fatos geradores da filial de Sobral, vai ser também Sobral. Né? Por quê? Porque o domicílio de eleição do contribuinte dificulta a fiscalização. E aí o fisco faz o quê? Desconsidera esse domicílio de eleição e passa a aplicar, então, a regra do parágrafo 1º, que vai ser ou o local dos bens ou o local onde aconteceram os fatos, os negócios jurídicos. Entenderam aí o parágrafo 2º? O afastamento do domicílio de eleição do contribuinte? Tranquilo? Nenhuma pergunta, gente? Tudo bem?
Tudo certo, tudo tranquilo. É mesmo? Pode cobrar na prova, arrochando mesmo? Se cobrar assim do jeito que está sendo explicado, aí vai dar certo. Não, mas eu vou cobrar do jeito que está sendo explicado, né? Só que eu não vou contar a mesma história na prova, né? A história vai ser mais complicada, né? A gente mistura 10 assuntos num estudo de caso só, né? E aí você tem que desembolar o novelo, né? Mas aí, gente, nenhuma pergunta? Bom, gente, eu vou liberar então mais um estudo de caso, tá? O último estudo de caso que nós temos, né, para estudar, né? Esse último estudo de caso, ele leva em conta esse assunto, né, essa matéria que nós estamos estudando agora, né, estudamos hoje. E é o último estudo de caso, para quem ainda não completou os 3 pontos, né, a última chance aí de completar, certo? E no sábado, gente, eu estou liberando a AV2, tá bom? A AV2, socorro, Davi. A AV2, ela vai ser o mesmo modelo da AV1, tá? Vão ser 3 estudos de caso, tá certo? E apesar da brincadeira, na verdade, a prova não está difícil, os estudos de caso estão tranquilos. Um dos estudos de caso, inclusive, foi praticamente igual ao estudo de caso que vocês fizeram durante essa etapa, né, da AV2, né? Então, quem fez o estudo de caso vai lembrar que tinha um estudo de caso muito parecido e vai saber qual é a resposta, né? Então, dos 3 estudos de caso, tem um que já está dado praticamente, né? Então, vocês não vão ter dificuldade, a prova realmente está bem tranquila. Ela vai poder ser feita em grupo, então, vocês podem juntar até 3 alunos, né, para realizar, né, os estudos de caso. A data de entrega de vocês dia 3, né, que é a próxima quinta-feira. Então, eu vou liberar no sábado, né, para vocês já irem fazendo, mas tem que ser enviado até dia 3, às 23h59. Não deixem passar do horário, tá? Sugiro que façam antes, né? Já faz antes, já manda assim que acabou, revisou, tá legal aqui, pô, mande logo, não fique esperando dar 23h58 para mandar, né? E aí a lei de Murphy atua, a internet cai, falta luz, e aí você não consegue mandar, né? Então, não deixe para a última hora, né? Mas é isso mesmo, Ana, tá tranquilo, a prova tá bem tranquila mesmo. É justamente para não ir para a final, né? Porque quem for para a final não passa. Eu já digo bem tranquilo mesmo, né? Então, assim, né? É opção, né? Quem quiser ir para a final vai, mas não recomendo. É verdade. Quem for para a final já pode preparando a matrícula para tributário 1, né? Porque a prova final vai ser a prova, né? A entrega é dia 3 de dezembro, tá? Quando eu postar, vai vir as orientações, vai vir a data de entrega, que é a data da AV2, né? A AV2 de vocês está marcada para dia 3 de dezembro, tá, Laís? E aí eu deixo até às 23h59 o prazo, né, para entrega. Inclusive, na AVF, né, na segunda chamada em AVF, não tem isso. Eu libero a prova no horário da aula, então a pessoa só vai ter ali o horário mesmo ali, os 2 horários para fazer, né? Não tem esse negócio de liberar antes, não. Segunda chamada e AVF é só aquele tempo ali de prova mesmo e tem que mandar até o horário. Não mandou, encerra e fica sem. Tá? Então, assim, a colher de chá é agora, né? Depois, para a segunda chamada e AVF, a gente tem mais tempo de corrigir, são poucas provas, então a gente é mais criterioso, né? É mais rigoroso na correção, né? Então, sugiro que vocês, né, consigam resolver a situação de tributário de vocês na AV2, né? Não experimentem a AV1, que eu não recomendo. A AVF, perdão. Agora é AV3, né? Mudou o nome, né? Que eu não recomendo. Tá certo, gente? Se ninguém tiver pergunta, eu vou, então, rodar nossa chamada. Espírito natalino. Mas, pois é, o espírito natalino, ele só é dia 24, certo? Como a prova é antes, o espírito natalino ainda não chegou, não. Ele ainda está se preparando para incorporar. Ele não incorporou ainda. Tá joia? Só lá, na semana do Natal, ali, dia 20, depois do recesso, é que o espírito natalino vem. Enquanto o recesso não chega, não tem como ter espírito natalino.
né? Aí depois, aí quando vem o recesso, não, aí a gente relaxa, né? Então, aí realmente o espírito natalino, ele vem, tá certo? Tá bom, Davi? Vou rodar aqui a frequência, tá, gente? Certo, deixa eu rodar aqui. É o mês todo, Ana? Não é não, é só depois do recesso. É só quando vira ali, último dia de expediente forense, aí sim, né? Quando termina, né? Quando passa o plantão, então estou de plantão dia 21 de dezembro, você de plantão não tem como ter espírito natalino. Então, meu espírito natalino só vai nascer a partir do dia 22 de dezembro. Né? Pronto, já rodei aqui a frequência, gente. Então, mais uma vez, lembrar vocês que eu já liberei o estudo de caso, então não deixe de fazer, aqueles que ainda precisam completar o ponto da AVP. E a prova de manhã cedinho, sábado, ali umas 8 horas, 9 horas no máximo, eu já estou liberando a prova no sábado, e aí vocês podem executar a prova, né? Vão ter até a quinta-feira, dia 3, para executar e enviar, tá bom? No mais, muito obrigado a todos, um abraço, bom final de ano, né? Façam uma excelente prova e desejo sucesso a todos. Um grande abraço, viu? Valeu aí, professor. Boa noite. Falou, boa noite, tudo de bom.